1 João, capítulo 2, começando com o versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Depois, versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Se o Senhor nos permitir, eu quero estudar sobre filhinhos, os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E amanhã de manhã, se o Senhor nos permitir, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Então nós vamos estudar essas duas facetas do filhinho. Vamos lembrar, o estágio, são 3 estágios na vida cristã, nós vimos isso ontem. Nós temos o estágio do filhinho, do jovem e dos pais, certo? Se eu for olhar pela vida do Senhor, isso que eu estou falando é uma questão que pode ser aplicada no natural, mas em especial no espiritual, nós estamos aplicando. Se eu for olhar a vida do Senhor é dividida em 3 períodos. Até os 12 anos, a ideia do filhinho. Dos 12 aos 30, a ideia do jovem. E dos 30 em diante, a ideia do pai, certo? Nossa formação, então, essa formação básica, onde nós vamos, então, quando somos pais, produzirmos muito, seja na vida, seja ao Senhor, ela tem que ser bem formada nos filhinhos e nos jovens. Em especial o filhinho. Tem algumas pessoas aqui que fazem faculdade e alguns devem fazer faculdade de engenharia. Uma coisa é você pegar um prédio de 20 andares e ter um problema no telhado. Outra coisa bem diferente é você pegar um prédio de 20 andares e ter um problema na fundação. Então, a medicina, a engenharia e a própria condição emocional, a psicologia, elas nos ensinam o seguinte: quanto mais básico for o problema, mais grave é a condição. Faz sentido? Um problema é eu ter um problema de pele, uma alergia de pele. Outro problema bem diferente é eu ter um problema no coração, um problema no pulmão. Então tem órgãos que são, a medicina chama de basais. Então o filhinhos, ele precisa ser bem compreendido. Se ele não é bem compreendido, ali na frente, nós vamos ter problema. Por isso que alguns irmãos, aí depois dos seus 20, 30 anos de idade, acabam caindo em pecados às vezes significativos. Em partes, é porque não compreenderam bem a questão do filhinhos, vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Então nós precisamos começar, na idade que vocês estão, a dar nomes para as suas tendências. Vocês têm tendências pecaminosas, todos nós temos. E quanto antes você identificar essas tendências, quanto antes você dá nome para ela, isso daqui é tal coisa, tanto mais fácil fica de você resolvê-la e de você chegar no futuro sabendo que você precisa cuidar com aquilo. Está fazendo sentido o que está sendo dito? Então o que eu vou fazer com vocês essa manhã? Eu vou passar um pente fino, não dá para fazer, nós precisaríamos de talvez umas 15 horas para passar um pente fino em todas as listas de pecado. Então o que eu vou fazer? Eu vou nominar, eu vou olhar a primeira lista todinha e da segunda lista em diante eu vou nominar aqueles pecados que são mais comuns da juventude. E nós vamos fazer uma regrinha. Você vai colocar, para cada nome que eu der, você vai colocar um S de sim, um N de não e um T de talvez. E você vai assinalar embaixo se você tem aquela tendência pecaminosa. Você põe um sim. Se você não tem, você vai sinalizar um não. E se você tem um pouco de dúvida, você vai sinalizar um talvez. Tudo bem? Você só vai fazer isso se você tiver liberdade. Porque
Você está denunciando quem que você é. Você está entendendo? Vou pedir também para não ter rabicho de olho. Porque é a individualidade do outro. Tudo bem? Então, assim, nós vamos ter respeito pelo outro estar lidando com as verdades dele. Eu já fiz isso muitas vezes. É a primeira vez que eu faço num grupo de jovens. Então, eu acho que nós não vamos ter grandes problemas. Em geral, o pessoal é bem respeitoso com isso, tá? Então, quando o Senhor está dizendo, filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, ele está falando no presente. É interessante, porque nas 3 etapas, ele escreve no presente e no passado. Ele escreve, eu vos escrevo, e ele escreve, eu vos escrevi. Por que isso? Alguns irmãos entendem que o eu vos escrevo é porque aquilo é uma necessidade que tem que ser lembrada. O eu vos escrevi é porque é algo que já foi tratado, que já foi solidificado, mas não precisa ser necessariamente lembrado o tempo todo. Então ele diz, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, ou seja, eu tenho que ter o meu pecado, eu tenho que ter as minhas fraquezas o tempo todo na minha mente. Porque Satanás é muito sutil. Ele é muito sutil. Ele arma ciladas para nós o tempo todo. E ele arma maneiras da gente cair, da gente tropeçar o tempo todo. Na oração do Pai Nosso, é uma oração diária, a oração do Pai Nosso, porque lá diz assim, o pão nosso, de cada dia. Então é uma oração diária. Ele diz, livra-nos do mal. Essa deveria também ser uma oração diária dentro de nós. Por quê? Porque Satanás vai armar situações para todos nós diariamente, com a finalidade da gente cair, da gente tropeçar. Então, o eu vos escrevo é porque eu tenho que ter em mente aquela tendência pecaminosa que eu tenho. Por quê? Porque Satanás vai criar alguma coisa para mim. Vocês estão entendendo? Vocês moram um pouquinho longe. A gente mora a 500 quilômetros de Foz do Iguaçu. Mas os mais antigos aqui vão se lembrar que quando o lago foi construído, o lago de Foz do Iguaçu, para poder construir a represa de Itaipu, existia uma outra cachoeira, existia uma outra série de cachoeiras que foi inundada lá na nossa região, tá? Aí eu te pergunto, essas cachoeiras que foram inundadas pelo lago existem? E daí? Essas cachoeiras que foram inundadas pelo lago, elas existem? Sim e não. Nós as vemos? Não. Elas estão lá? O pecado é igualzinho. Quando a cruz de Cristo trabalha um pecado em você, quando você está vivendo em Deus, aquele pecado está, de acordo com Romanos, mortificado. Mas ele não está erradicado. Ele está mortificado. Então ele não está agindo em você, porque você está sujeito à cruz do Senhor. Porém, qualquer um de nós pode passar um período da carreira cristã que se afasta do Senhor. Se você se afastar do Senhor, se aquele rio, aquele lago começar a diminuir, quando diminuir o suficiente, aquela cascata vai começar a aparecer. Então, se você deixa de andar com o Espírito de Deus, a vida de Deus vai diminuindo em você, de tal maneira que quais são os primeiros pecados que você manifesta? Aqueles que você sempre teve. Você não vai manifestar pecado novo.
Você vai manifestar em primeiro lugar os pecados que são tendências dentro de você. Depois de um tempo, a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Então, depois de um tempo, você vai começar a ter pecados novos dentro de você, coisa que antes você nunca tinha. Porém, os primeiros pecados que vêm à tona na vida da gente são os pecados que entraram dentro de nós. Eles entraram por onde? Eles entraram pelos nossos pais, que nós estudamos ontem. Lembra? Então ele entrou por Satanás, ele entrou por Adão, ele entrou pelos nossos pais terrenos. Então, por que que uma família tem um problema sexual e outra família tem um problema de língua? Por que que uma família tem problema com dinheiro, outra família tem problema com preguiça? Por que que uma família tem uma inclinação pecaminosa, a outra família tem outra? Porque assim é que é. Cada sistema familiar vai repetindo tendências pecaminosas. E a gente precisa, na idade que vocês estão, para chegar na fase dos jovens e depois dos pais, a gente precisa dar nome às nossas tendências pecaminosas, que é o que nós vamos começar a fazer agora. Está fazendo sentido para vocês? Tá? Vamos lá. Marcos capítulo 7. Abram lá. Diz assim, começando com o versículo 18. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? E dizia: porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que brotam os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Pois bem, vamos começar a estudar. Jesus diz algo curioso. Ele diz assim, que o que entra não contamina. E aí ele considerou puro todos os alimentos. Eu vou abrir um parênteses e fechar bem rapidinho. Hoje tem irmãos entrando numa pira de glúten. De tal forma que está virando conversa dentro da igreja. Então, não pode isso, não pode aquilo outro. Um assunto que não tem fim. Tá? O texto nos responde tudo isso. Jesus considerou puro todos os alimentos. O glúten está descoberto que ele causa infecção. Então, organismos alérgicos ao glúten vão ter que cuidar com ele. Ponto final, acabou. Não é para todos nós fazermos disso uma doutrina. Fechei parênteses. Tudo bem? Vamos continuar. E aí Jesus começa a dizer que o que contamina é o que vem de dentro do coração do homem. E ele faz uma lista de alguns pecados. É a única lista que o Senhor fez, descrita apenas no livro de Marcos. Então tem muito significado. Paulo fez várias listas de pecado, mas o Senhor fez essa. Nós temos que lembrar que tudo é do Espírito, mas essa foi dita pela boca do Senhor. E ele coloca uma coisa, o primeiro pecado que ele coloca, do meu ponto de vista, tem alguns pecados que atingem todos nós. O primeiro pecado que ele coloca é um pecado significativo, porque é o pecado de maus desígnios. Vamos tentar, então, eu estou estudando maus desígnios, ou maus pensamentos. É o primeiro pecado que ele cita. Tá? Vamos parar e vamos entender. A psique nossa tem 3 elementos. Quais são? Pensamento, emoção e vontade. Vamos fazer o movimentozinho. Pensamento, emoção e vontade. Então a psique do ser humano comporta esses 3 elementos. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. A Bíblia, ela não tem tempo da gente estudar. Ela vai ensinar que o que eu penso eu vou sentir.
Então eu só sinto o que eu sinto porque eu penso o que eu penso. Eu tenho que pensar para sentir. E eu só vou fazer o que eu penso e o que eu sinto. Então, o que me leva a decidir as coisas passa pelo pensamento e pela emoção. E aí então eu decido. Gente mais objetiva funciona mais pela mente. Gente mais emotiva toma decisão baseado mais no afeto, na emoção. O fato é que os 3 elementos são importantes, mas um tem primazia. Qual que é? O pensamento. Porque é nele que tudo começa. É nele que tudo começa. E aí o Senhor está nos ensinando o quê? Que o pecado trouxe um impacto na mente nossa. Então todos nós vamos ter pensamentos que não são segundo Deus. Você está me entendendo? Então você vai olhar um tema da vida, você vai olhar uma pessoa da vida, você vai olhar uma circunstância da vida e você vai ter pensamentos do seu jeito e não do jeito de Deus, mesmo você tendo nascido num lar cristão. Você precisa lembrar de uma coisa. Aos 12 anos de idade, você faz o primeiro movimento de saída debaixo das asas dos pais. Jesus ficou em Jerusalém ouvindo os doutores, indagando e ouvindo. Então, a pessoa do Senhor nos ensina uma coisa, que aos 12 anos eu saio debaixo das asas do Pai e eu vou começar a ouvir pessoas de fora. Esse é o natural da vida. Então, aos 12 anos você vai ficar um pouco mais na escola, você vai fazer um trabalho na casa de um amigo, você vai às vezes ter um segundo turno, você vai às vezes precisar de uma professora particular, que vai te ensinar matemática, mas que pode deixar escapar uma piadinha, um comentário, e tudo isso vai formando conceito na sua mente. E você vai tendo pensamentos que não são segundo o Senhor. Então o primeiro impacto do pecado sobre nós é o impacto sobre a nossa mente. E aí nós temos que tomar uma decisão. Se nós vamos preservá-la ou não. Vocês estão me entendendo? Por exemplo, talvez amanhã de manhã a gente fale do mundo. Talvez amanhã de manhã eu volte nisso com um pouquinho mais de detalhe. Tá? Você vai, nós conversamos ontem, você vai numa cervejada do grupo, da faculdade. Tá bom. E lá tem música. Tá bom. Você não dança, você está sentado conversando com um amigo que é razoável, você não bebe, mas a música está entrando. E qual é o problema da música? O problema da música é a letra. Porque a letra forma conceito. Vocês estão entendendo? A primeira vez que eu fui num acampamento, eu tinha 15 para 16 anos de idade, logo que eu me converti, o pastor estudou, eu lembro até hoje, o pastor estudou Romanos 12. E olha o que ele falando sobre a renovação da mente. Era um acampamento de jovens. Olha o que ele estudou. Ele estudando isso, olha o que ele comentou. Ele comentou o seguinte: meus irmãos, um pastor, meus irmãos, essa semana Deus me chamou a atenção, porque eu estava no carro ouvindo uma música, e a música era uma música do Roberto Carlos. Quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá para o inferno. O inferno enroscou na cabeça dele e não saiu. Por algum motivo aquilo não saiu da cabeça dele. Eu quero que tudo mais vá para o inferno, eu quero que tudo mais vá para o inferno, eu quero que tudo mais vá para o inferno. E aí ele teve uma luta espiritual antes do acampamento. A música tem alto nível de penetração. Você sai da reunião da igreja sem lembrar do texto que o pastor pregou, que o irmão pregou, mas você sai lembrando das músicas que foram cantadas. Por quê? Porque a música tem um poder enorme de penetração no cérebro. E aí ela vai formando conceito. Vocês estão entendendo? Esses dias eu estava olhando alguma coisa aí
E aí tinha o nome das músicas. E eu ouço muito, mas eu não convivo com o mundo. Mas eu ouço muitas pessoas que estão no mundo. As músicas de uma determinada cantora são músicas de sofrência. Olha o conceito. É música de amor com frustração. Aí virou o nome de sofrência. É um conceito que vai sendo estabelecido dentro da pessoa. Então, Satanás, ele usa artimanhas inúmeras, mas inúmeras, para tentar estabelecer pensamentos na sua mente. Então, são maus desígnios. E a palavra usada ali para desígnio é dialogismo, no grego. Dialogismo é da onde vem para nós a palavra diálogo. Então, o que é o mau pensamento? É o Renan ficar ele com ele mesmo, pensando coisas. Você faz isso? Você tem jeitinho que faz. Ficar pensando coisa. Ele com ele mesmo, dialogando. Fiz muito isso. Não, fulano me falou isso, eu devia ter respondido aquilo, porque isso daqui é assim que a gente faz. Não, meu pai e minha mãe tem isso daqui, tem aquilo lá, e é assim que eu penso, que eu vou me posicionar, que eu vou fazer. E sem perceber, você vai desenvolvendo na sua mente maus desígnios. Um mau desígnio exagerado seria: vou matar fulano. Mas nós temos que entender o conceito de mal e de bom nas Escrituras. Jesus, quando falou sobre a ansiedade, em Mateus 6, ele disse assim: são os olhos a lâmpada do corpo. O que informa o pensamento? Os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. São eles que informam a mente. Tá? Jesus falou assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Ou seja, o que eu buscar com os olhos, eu vou depois tomar a decisão e vou fazer. O jeito que eu alimentar a mente é o jeito que eu vou caminhar depois. Jesus está ensinando isso. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, o que é olho bom e olho mau? Eu sempre achei que olho bom é uma pessoa bondosa, gentil, amável, cuidadosa. E que olho mau é uma pessoa irritada, maldosa, perversa. O que é olho bom? Olho bom é eu olhar aquela situação do ponto de vista de Deus. Olho mau é eu olhar aquela situação do meu ponto de vista. Então, quando eu penso segundo Deus, o meu olho é bom. Quando eu penso segundo eu mesmo, o meu olho é mau. Está fazendo sentido? Porém, olha o que o Senhor diz. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. O que acontece quando a pessoa fica nesse diálogo sozinho dela mesma? Ela define o que ela vai pensar a respeito da vida. E se o que ela definiu for segundo ela e não segundo Deus, o texto está dizendo assim, que a luz dela é treva e que grande treva vai ser, porque ela tem convicção de que ela está certa. Você está me entendendo? Então você tem que aprender a submeter todos os temas da vida. Todos os temas da vida, você tem que aprender a submeter isso ao Senhor. Senhor, como é que eu penso? Senhor, como é que eu penso? Senhor, como é que eu penso? Senhor, de que maneira eu penso? Um tema, sexo, dinheiro, relacionamento. Como é que eu penso uma pessoa? Pai, mãe, sogro, sogra, irmão, como é que eu penso isso? Como é que eu penso as coisas da vida? Se você aprender a sujeitar a sua mente ao Senhor, você se livra desse pecado do mau desígnio. Você está entendendo? E daí? Você tem esse pecado ou não? Acho que nenhum de nós pode colocar nem o talvez. Porém,
eu preciso fazer mais uma pergunta. Alguns de nós aqui pensam pouco, mas alguns de nós aqui pensam muito. Cabecinha não para. Cabecinha está o tempo inteiro pensando. Você é assim? Se você for assim, você vai colocar um sim com uma flechinha para cima. Que no teu caso, a coisa é mais forte do que é o normal. Fez sentido? Está dando para entender o que é mau pensamento? Primeira área que o pecado impactou o ser humano. Pensamento. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Como é que ela viu? Como é que ela desejou? Teve que passar pelo cérebro dela. Então a nossa mente é o primeiro lugar impactado pelo pecado. E meus queridos, você vai andar bem ou você vai andar mal, dependendo do nível de cuidado que você tiver com a sua mente. Simples. Deu ouvido para o que não deve, você está enroscado. Não vai ter jeito. Porque é na mente que começa a primeira coisa. A ação de todo o pecado. Perguntas? Manda. Como que para com isso? Qual é a pergunta? Como que para com isso? Como que para com o quê? Com a mente? Vai ter que disciplinar a mente. Senhor, não, 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 não. O primeiro passo é identificar o que é pecaminoso. Então não queira corrigir a intensidade. Corrija primeiro o que está errado. Senhor, isso daqui não é segundo o Senhor. Eu tenho que me posicionar diante disso. Eu tenho que me posicionar diante disso. A hora que você aliviar um pouco o peso que está na mente, porque o pensamento pecaminoso, ele pesa. Gente, a única coisa que é leve é a pessoa do Senhor. Você pensar essa vida do jeito desse mundo é pesado. Você não vai dar conta. Não é pra gente. Não é à toa que o mundo sofre o que sofre. Né? Então tira o que é errado. Uma vez que tirou errado e te aliviou, aí você vai tirar a intensidade. Respondeu? Aí você vai começar a disciplinar a mente. Por exemplo, eu tinha medo do futuro. Medo do futuro financeiro. Eu fazia 3 vezes por dia o meu orçamento. Eu fazia de manhã, fazia na hora do almoço e fazia final do dia. 3 vezes por dia. Às vezes fazia conta diferente para quem sabe dar um resultado melhor. Enganando a mente. Até que o Senhor me tratou na questão da ansiedade. Senhor, isso daqui é ansiedade. Senhor, isso daqui é futuro. Eu não tenho por que fazer isso. Fechava, guardava. Hoje eu devo gastar meia hora, 1 hora por semana no meu orçamento. Vou lá, mantenho tudo organizado e não tenho mais essa loucura que tinha lá atrás. Os irmãos estão entendendo? Então você tem que identificar quais são os pensamentos que ocupam tua cabeça. Quais são os pensamentos que estão fora do Senhor e então tentar resolvê-los. Posso avançar? Segundo pecado que o Senhor descreve. Olha o que ele diz. Opa, fugiu. Segundo pecado. A prostituição. Maus desígnios. O segundo pecado é a prostituição. Olha como a Bíblia é inteira. Eva teve um pensamento indevido. Ela aí desobedeceu. E isso apareceu de que maneira na vida dela? Eles se viram nus. Então, como eu falei ontem, eu não sei explicar para os irmãos o porquê que o pecado da desobediência apareceu em forma de sexualidade. Porém, sexualidade é um dos pecados mais mencionados em todas as listas.
Tá? Deixa eu definir a palavra para vocês, no grego. O que é prostituição? Toda forma de sexo contra a natureza de Deus. Toda forma de sexo contra a natureza de Deus. Isso é prostituição. Então, prostituição é uma palavra abrangente. Então, vamos tentar olhar quais as formas sexuais que não são segundo Deus. Então, o segundo impacto é um impacto sobre a questão da sexualidade. E daí? Sim, não ou talvez? Respondeu? Então, vamos continuar. Terceiro pecado. Qual é o pecado descrito? Furtos. O que é furto? Roubo. Tem algum advogado aqui? Qual a diferença de furto e de roubo? O roubo tem violência ou grave ameaça na explicação. O furto não. Então, o furto não tem ameaça nem violência. O roubo tem. Então, o que o Senhor está usando aqui, apesar que a palavra no original nos é traduzido por furto, mas no original é roubo. Então, é você adquirir alguma coisa de alguém que não te pertence. Eu roubei o caixa da farmácia do meu pai quando criança, para tomar Coca-Cola e comer pudim. Fiz algumas vezes. Eu tinha 7, 8 anos de idade. Até que um primo me pegou, ele era mais velho, ele fez um papel de pai na minha vida e ele me ensinou. Por que você quer o dinheiro? Eu quero porque eu vou comer tal coisa. A partir de hoje você me pede que eu te dou. Nunca mais tive problema. Então você já roubou algo de alguém? Você já tirou algo que não te pertence? De criancinha, de adulto, você já tirou? Então, sinaliza aí, sim, não, talvez. Nas relações afetivas, especialmente para o casado, a gente pode furtar tempo. A gente pode roubar tempo dos outros. Às vezes o pai e a mãe precisam de um tempo, às vezes pessoas precisam de um tempo, às vezes o cônjuge precisa de um tempo, e o que você faz? Você rouba ele. Você se ocupa com uma série, com alguma coisa, e você não dá o tempo devido. Também é uma forma de furto. É uma forma de roubo. Tá bom? Então, sim, não ou talvez. Vamos avançar? Que outro pecado nós temos? Os homicídios. Eu tive num acampamento uma vez que uma pessoa confessou um assassinato. Na frente de todo mundo. Primeira vez que ele tinha posto isso. Nunca tinha posto para ninguém. Foi a única vez que eu convivi com alguém que matou o outro. Eu acho que nós não temos ninguém aqui assim, né? Só vai dar não, certo? Mas a Bíblia responde a Bíblia. Não, aí é mau desígnio. Não, aí não, se pensou em matar. Não, é só mau desígnio. Só. Não é homicídio ainda. Mas a Bíblia diz que o poder da vinda e da morte está na língua. A língua mata? E como é que a língua mata? Você viu, Renan? Você viu o que ele falou? Você viu o jeito que ele me olhou? Eu começar a falar mal de alguém. Vocês estão conseguindo entender? Falou mal de alguém, você está matando. Isto é pecado, homicídio. Então aí, sim, não e talvez. Vamos voltar a falar dos pais de novo, né? Nós estamos num grupo de jovens. Se fosse um grupo de pais, a gente ia falar dos filhos. Por exemplo, um pai que vira e diz, seu isto, seu burro, seu incapaz, seu incompetente. Ele está matando. Tem pais aqui que já feriram vocês com essas expressões? Não. Levanta a mão.
Levanta alto. Tá? Pensa o que o teu Pai Celeste pensa de você. Tá? Jó tem uma expressão maravilhosa. Jó diz assim, se não me engano é capítulo 10, versículo 24, se não me engano. Ele diz assim: vocês vão me recriminar, eu, um desesperado, falando palavras ao vento. Como ele estava muito doído, ele estava falando coisas que era para deixar o vento levar. Algumas coisas que foram faladas, deixa o vento levar. Não segura não. Deixa o vento levar. Porque é melhor que o vento leve. Jó admite isso na vida dele, que ele estava falando coisas que era para o vento levar. Tá bom? Posso ir mais? Homicídio. O que mais nós temos além disso? Os adultérios. Então aqui o adultério eu já fiz a explicação ali atrás. Estar com alguém, em pensamento ou fisicamente, sem que essa pessoa te pertença. Sem que Deus tenha dado essa pessoa para você. Certo? Diz. Não entra na prostituição isso? Não, a prostituição é um termo abrangente. Agora ele começou a especificar pecados sexuais. Fez sentido? A prostituição é igual à palavra impureza. É um termo abrangente que pega todos os pecados sexuais. Agora o Senhor está mencionando um pecado específico. Então ele fez de fato uma repetição. Mas agora ele está jogando uma especificidade, que a gente tem que cuidar muito com isso. Está entendendo? O pecado sexual ele tem um alto nível de penetração no cérebro. Alto nível de penetração. Se ele entrou na infância, entrou num período de formação. Então ele penetrou mais do que devia. Vocês estão conseguindo entender? E aí vai demandar mais tempo para sair. Vai demandar mais cuidado para sair. A ordem no pecado sexual é uma ordem simples. A ordem é foge. Então como é que a gente lida com o pecado sexual? Padrão José. Padrão José, você dá no pé. Porque a Bíblia está ensinando, por que a Bíblia exorta a fugir? Porque a Bíblia está dizendo, se ela exorta para fugir, é porque ela está dizendo que nós não vamos dar conta. Alguns dos irmãos aqui, alguns poucos meninos e muitas meninas vão ter muito domínio da sua sexualidade. É admirável, mas é admirável do domínio que vocês vão ter. Mas se você não tiver domínio da sua sexualidade, não tem alternativa. Você tem que fugir. Você está entendendo? Porque senão aquilo vai te sobrecarregando e vai te pesando. Tá bom? Então o que é o adultério? É um pensamento com alguém que não te pertence ou estar com essa pessoa que não te pertence. Tá bom? Põe aí um sim, um não ou um talvez. O que mais nós temos? Próximo pecado, avareza. O que é avareza? Vocês conhecem, aqui em Minas tem a expressão mão de vaca? Muxiba? As mesmas expressões? Então nós fomos ensinados de que a avareza é o muxiba, é o mão de vaca. Porém, olha o que significa a palavra avareza no grego. Avareza significa o desejo de possuir mais. Então, uma menina que vai muito no shopping e compra o que não é necessário, ela está sendo avarenta. Mudou o conceito? Então, o que é avareza? É o desejo de possuir mais. Só que tem gente que deseja possuir mais sendo perdulário, sendo gastão, entrando em dívida. Então, quando você retém de forma inadequada, você é avarento. Mas quando você compra de forma desnecessária e está possuindo o que Deus não tem para você naquele momento, você também está sendo avarento.
Isso muda completamente o sentido da palavra para nós. E daí, sim, não ou talvez? Peguei no pé de vocês. Eu não, né? A Bíblia. Podemos continuar? Que próximo pecado nós temos? Malícia. O que é malícia? É pensar e desejar coisas más. Pensar e desejar coisas más. Vou dar um exemplo de alguém malicioso na Bíblia. Vou dar um exemplo para vocês de alguém malicioso na Bíblia. O amigo de Aminon. Aminon estava apaixonado por Tamar. O que o amigo dele fez? Criou uma estratégia. Então, o que é malícia? O que é a pessoa maliciosa? É aquela pessoa que tem esse desejo e o pensamento. Tem um propósito de coisas más. Quem pensa muito incorre no risco desse pecado. Porque às vezes o pecado corre tão solto que você começa a criar estratégias maliciosas para fazer a coisa dar certo. Então é típico de quem pensa muito. Tudo bem? Sim, não ou talvez. Próximo pecado. O dolo. O que é o dolo? Astúcia, fraude. No direito nós temos o crime culposo e o doloso. O culposo é quando não teve intenção daquilo. O doloso é quando a pessoa teve a intenção e ela manipulou para aquilo acontecer. Vocês estão entendendo? Então, alguns de nós, se eu fosse usar uma palavra que ia mostrar isso nos dias atuais, é manipulação. Gente manipuladora. Gente que não fala exatamente a verdade, que fala para ganhar aqui, para acalmar ali. Gente que está jogando com as coisas. Tá? Então isso é dolo. Esse engano. Tá? Sim, não ou talvez? Tem um monte de gente mudando aí. Pois que eu uso manipulação. Posso ir mais? O que mais? Lascívia. O que é lascívia? Luxúria desenfreada. Qual que pode ser de pessoa manipuladora e persuasiva? Pessoa manipuladora aí? Persuasiva. Vocês não são fáceis, né? Arthur. O Arthur está me perguntando, qual a diferença de uma pessoa manipuladora e persuasiva? O que é persuasão? É capacidade de convencimento. Tá? Na manipulação vai ter jogo e vai ter mentira. Na persuasão não tem. Você tem argumentos diferentes, mas você não vai ter inverdades. Na manipulação vai ter. Tá? Próximo pecado, lascívia. O que é lascívia? Lascívia é uma luxúria desenfreada, mas está ligada à libertinagem, está ligada a pecado sexual. Um excesso, uma licenciosidade, tá? Na lascívia. Então, ele é um pecado que vai envolver, tem uma outra raiz próxima dele que eu não estou me lembrando agora. Ele vai envolver pecado sexual com jogo, com manipulação, com poder. É um pecado mais raro da gente achar, mas vai ter, tá? Sim, não ou talvez. Próximo pecado, aí nós damos um intervalo. Olha que interessante esse pecado.
Inveja. Inveja pega. Se eu invejar o Renan, vai fazer mal para ele? Tem olho gordo? Sim ou não? A Bíblia não esclarece nada disso. Então, num primeiro momento, o pecado é pecado da pessoa. Porém, eu não dizer que o Renan não vai sofrer com a minha inveja seria um engano. Porque, de alguma forma, eu vou criar situações ruins para ele. Então, ele vai indiretamente sofrer com aquela atitude minha da inveja. Faz sentido isso? Agora, o simples fato de eu olhar e invejar ele, não vai dar em nada. Eu vou ter que fazer alguma coisa para ele sofrer. Olha a definição da palavra inveja. Cheio de labores, aborrecidos, fadiga. Estranho, né? Cheio de labores, fadiga, aborrecido. A palavra aborrecido é uma palavra que vai ajudar vocês a entenderem. Quando que eu tenho inveja do Renan? Quando eu não fico feliz com aquilo que ele conquistou. Quando eu sei que existe inveja? Quando eu não tenho alegria com as conquistas dele. Se eu tenho alegria, estou com o coração limpo. Se eu não tenho alegria com as conquistas dele, não derivar de uma preocupação. Sei lá, o Renan ganha um carro do pai que anda 300 por hora e eu sei que o Renan gosta de velocidade. Então, eu não vou ficar feliz, não por inveja, por preocupação. Renan, você vai andar direito com esse negócio? Você, por favor, não me corra, é uma preocupação. Mas quando não há uma preocupação e você não tem felicidade com a conquista do outro, isso é um sinal de labor, de fadiga. Você está pesado, você fica com aquilo na mente. Puxa, mas por que ele conseguiu? Por que eu não? Está entendendo? As meninas, tua amiga começa a namorar e você não. Qual é a tua sensação? Ou aquela coisa, por que não sou eu? Isso, o nome disso é inveja. Vocês estão entendendo? Então dá uma olhadinha aí, sim, não ou talvez. Eu acho que é um pecado meio básico, que todos nós, numa ou noutra situação, vamos correr o risco de ter, mas sonda o teu coração aí. Os últimos 3 pecados. A blasfêmia. O que é a blasfêmia? É falar, é um discurso contra o bom nome de alguém. Um discurso contra o bom nome de alguém. Então, eu ouço algo do Renan. Renan, desculpa, você está aqui na frente. Estamos em paz, né? Que bom. Eu ouço algo do Renan e eu pego o Arthur, rapaz, Arthur, o Renan, ó. Mas eu vi, eu presenciei, eu estou falando de um fato, eu estou falando de algo concreto, admitido pelo próprio Renan? Não. Então isso é blasfemar. É falar de uma coisa que eu próprio não sei. Gente, se corrigíssemos isso, quanta coisa a gente protegeria na igreja. Então, blasfêmia é o discurso contra o bom nome de alguém. Deus te permite, isso é bom para a juventude, Deus te permite julgar um ato. Então o Renan faz algo. Renan, isso daqui está errado. Deus te permite julgar uma palavra. O Renan falou algo. Renan, vem cá, o que é isso daqui? Mas Deus me proíbe de julgar a motivação do coração. Vocês estão entendendo? Então eu posso julgar um ato do Renan, eu posso julgar uma palavra do Renan, mas eu não posso julgar a motivação do coração. O Renan está olhando o tempo todo para o meu relógio. Exemplo. Eu posso virar e falar, Renan, por que você está olhando para o meu relógio? Ou,
O ideal seria perguntar: Renan, você está olhando para o meu relógio? Isso eu posso fazer, porque é um fato. Mas o que eu não posso fazer? Arthur, o Renan está olhando para o meu relógio porque ele quer roubar meu relógio. Aí eu estou pondo uma motivação no coração. A Bíblia proíbe de fazer isso, porque o único que sonda a intenção do coração é Deus. E aí a gente se faz Deus quando faz isso. Tá? Posso avançar? Blasfêmia? Sim, não ou talvez. Soberba. O que é a soberba? É uma avaliação excessiva de si mesma. Si mesmo. E um desprezo por quem os outros são. Uma avaliação excessiva de si mesmo e um desprezo pelo que os outros são. Sim, não ou talvez. E o último, loucura. O que é loucura? Loucura é insensatez. Gente, tem 2 pecados na Bíblia que eu não sei o que fazer. Depois dos 30 anos de idade. Preguiça e insensatez. Eu não sei como ajudar. O insensato é complicado de ajudar. O insensato é aquela pessoa que é estúpida, que fala coisa nada a ver, que machuca sem perceber, ou às vezes percebendo, que ri de coisa que não tem nada a ver, que vê o risco e não se incomoda com o risco, que não tem um mínimo de bom senso com as coisas. E dentro da casa de Deus tem muitos irmãos insensatos. Muitos irmãos insensatos. E difícil de tratar. Tá? Então o que significa a palavra? Tolice, estupidez, insensatez, descuido. Tá certo? Vamos dar uma parada? Vamos fazer um intervalo?